Ok, pessoal. Então, vamos iniciar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Antes da gente iniciar com as apresentações dos trabalhos, eu vou falando para vocês um texto introdutório, passando um vídeo da coordenação aqui da FEBIC, e aí depois a gente relembra algumas regrinhas da avaliação e para a gente ter uma boa reunião hoje, beleza? Então, vamos lá. Todo mundo preparado? A FEBIC, a Feira Brasileira de Iniciação Científica, promovida pelo Instituto de Iniciação Científica, com apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região, busca promover importantes conceitos educacionais ao estimular a realização e execução de projetos científicos, na busca da solução de problemas cotidianos, do pensar criativo e inovador, da utilização de novas tecnologias, da percepção do meio ambiente, da sustentabilidade e principalmente do conhecimento. Para essa edição, considerando o cenário em que vivemos e pensando na saúde e bem-estar dos participantes, a FEBIC se reinventou ao lançar esta quinta edição em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já são tradicionalmente realizadas quando presencial, como palestras, oficinas, apresentações culturais, além das apresentações e avaliações de projetos. Agradecemos a presença de todos e o esforço para estarem aqui hoje. Assistam agora a mensagem da equipe de coordenação que vem trabalhando incansavelmente e voluntariamente para que este momento se tornasse realidade. FEBIC, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jonatas Facchini e sou coordenador cultural da Quinta FEBIC. Gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês e dizer que estamos imensamente honrados com a presença de todos, mesmo que de uma forma diferente este ano, de uma forma virtual. Tenho certeza que cada um de vocês são merecedores por estarem aqui e fizeram trabalhos maravilhosos. Eu espero que aproveitem esse momento de integração, de socialização que a FEBIC lhe proporciona. Um forte abraço e boa FEBIC! Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de todos. Eu gostaria também de fazer um agradecimento especial à Católica aqui de Santa Catarina, que está fornecendo toda a estrutura para a gente estar fazendo as reuniões e podendo estar aqui hoje. E também relembrando que a gente está seguindo todos os protocolos e as exigências sanitárias. Hoje, aqui na sala, a gente tem somente a categoria 3, que é ensino médio ou ensino técnico concomitante, ou aqueles estudantes que concluíram o ensino médio e que foram credenciados por outras feiras no ano de conclusão. Então, a avaliação dessas categorias, ela será por meio de um vídeo, que pode haver consideração ou complementação da apresentação de forma oral pelos alunos pesquisadores de até 5 minutos após a reprodução do vídeo. Lembrando que essa complementação vai ficar a critério do grupo participante, então ela é opcional, não é obrigatória. A banca examinadora será formada por, no mínimo, 3 integrantes, de qualificação específica relacionada ao tema abordado. Ressaltamos que, caso haja interrupção da conexão de um avaliador durante a apresentação, eu irei aguardar em torno de 2 minutos o seu retorno. Caso ele não retorne, a gente vai seguir com a apresentação dos demais grupos. Considerando que todas as apresentações elas serão gravadas, o avaliador vai poder assistir e avaliar posteriormente. Então, o projeto participante não vai sofrer nenhum prejuízo. Cada avaliador vai ter um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições e ter as possíveis respostas aos questionamentos. Essas respostas elas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores. A avaliação da banca ela se dará sob os seguintes critérios, conforme o regulamento. No critério conhecimento, será avaliado o conhecimento teórico a respeito do assunto, a segurança e convicção nos resultados e as soluções dos problemas levantados. No critério pesquisa, será avaliado a metodologia utilizada, a coerência entre os resultados e os objetivos propostos, a revisão da literatura, as considerações finais sobre a pesquisa, o impacto social, ambiental e ou econômico, criatividade e inovação e o relatório da pesquisa.
No critério de apresentação do vídeo, será avaliado a clareza, a objetividade e a organização da apresentação. Podem ocorrer que alguns vídeos ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento, mas eles serão reproduzidos normalmente e os alunos vão poder sofrer algumas penalidades. Caso vocês tenham alguma dúvida referente ao regulamento, elas podem ser tratadas diretamente com a coordenação após as apresentações. Então, a gente tem uma sala virtual que vai estar aberta para essa finalidade e vai estar atendendo das 18h30 até as 22 horas. Eu mandei ali o link no chat, então vocês podem estar entrando. Agora eu vou passar algumas regrinhas para que a gente tenha um bom andamento da sessão. É importante que vocês mantenham os microfones desligados e que liguem somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes relacionadas exclusivamente às apresentações ou problemas técnicos, o chat ele vai poder ser utilizado durante todo o momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo momento da apresentação. E também vai haver uma lista de presença para a emissão de certificados. Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do seu projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Este estudante, para o projeto individual, aí eu vou aguardar em torno de 2 minutos também para o estudante retornar à sala e finalizar a apresentação. Caso ele não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Esse estudante, se ele retornar ainda no dia de hoje, ele vai finalizar a apresentação após a última apresentação da noite. E caso ele não retorne, a banca dele vai ser remarcada. Lembrando também que não haverá nenhum prejuízo para o projeto participante. O uso da câmera ligada ele vai ser obrigatório para os estudantes fazerem os comentários e responderem aqueles questionamentos aos avaliadores. E também naqueles 5 minutos de considerações após a apresentação do vídeo. E para os avaliadores, habilitar a câmera vai ser opcional. Eu gostaria agora de saber se vocês têm alguma dúvida ou se a gente prossegue com a apresentação dos avaliadores. Bom, então seguimos. Eu vou pedir agora para a Vanessa se apresentar, dizer o nome, a formação e de onde que é. Boa noite a todos. Eu sou a professora Vanessa, eu moro em Jaraguá do Sul. Eu sou professora do Instituto Federal Catarinense, no campus Araquari. Eu sou professora de matemática e trabalho com matemática aplicada, então eu conheço um pouco da área de engenharia, que são os trabalhos que serão apresentados. Eu desejo uma boa apresentação a todos. Estou aqui muito feliz de participar do FEBIC esse ano. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Vamos prosseguir, então, agora com a apresentação do Henrique. Boa noite, pessoal. Sou o Henrique, eu sou da cidade de Blumenau, aqui em Santa Catarina. Eu sou formando de Engenharia Elétrica. Eu estudei também técnico em Eletrotécnica e Automação Industrial. E atualmente eu trabalho na WEG no setor de pesquisa e desenvolvimento. Uma boa apresentação a todos. Muito obrigada, Henrique. Tem mais algum orientador presente na sala que eu não chamei? Bom, então vamos iniciar a apresentação dos projetos. Boa sorte a todos os grupos. E o primeiro projeto dessa noite, ele se chama Splash Time. Ele é do Arthur Pizziolo, desculpa, gente, se eu errar o nome de vocês, da Maria Alvarenga e do Ícaro de Souza. A orientadora é a Adriana Coelho e eles são de Betim, Minas Gerais. Eu me chamo Maria Eduarda de Rezende Amaral Alvarenga. Eu e os alunos Arthur Spiazzi Pizziolo, Ícaro Starner Moreira de Souza, estudantes do Colégio Santa Maria Minas, Unidade Betim, em Minas Gerais, orientados pela professora Adriana Rodrigues Alves Coelho, criamos o nosso projeto Splash Time. Mas em que consiste então o projeto?
ele é um sistema que é acoplado ao chuveiro elétrico que tem o objetivo de controlar a vazão de água, ou seja, ele tem o objetivo de diminuir o tempo que a pessoa fica no banho. Os nossos principais objetivos, então, são promover esse consumo consciente e evitar desperdícios e exageros e gerar um ganho financeiro para quem adquirir o sistema. Esse consumo exagerado de água, ele causa prejuízo tanto para gerações atuais quanto para gerações futuras, visto que a água é um recurso essencial para a nossa vida. Então, se a gente não preservá-la, como ela é um recurso esgotável, ela irá acabar. Além disso, são constantes as reclamações a respeito dos altos valores das contas de água e de luz. Tendo em vista os impactos citados anteriormente, a gente pensou em criar então esse projeto para controlar esse consumo exagerado de água, fazendo com que a pessoa consuma menos durante os banhos, visto que o chuveiro elétrico, né, ele é responsável por 80% de consumo de água dentro das moradias, ou seja, é um valor muito alto. Então, se a gente reduzir isso, já irá gerar, né, vários benefícios, tanto socialmente quanto para a natureza. E um desses benefícios sociais será que tornará a água mais acessível, visto que, se você diminuir o consumo de água, consequentemente diminuirá o consumo de luz, já que os chuveiros são elétricos. E esses valores mais baixos tornará a água mais acessível para todos. Aqui está o protótipo do projeto Splash Time. Eu vou mostrar como que é. Aqui tem a placa de Arduino. Está ligado o programa, o chip de programação, seria o timer, que controla a energia que vai ao relé, que controla a energia que sai para a válvula e para o alarmezinho. Quando chega na metade, ele apita. Aqui está a fonte, tem uma extensão que liga na tomada, e aqui liga direto no relé, que vai para o Arduino. Tem um botão ligado aqui. Os resultados do nosso trabalho não chegam a nenhuma conclusão, mas nós, através de pesquisas na web, pesquisas de campo, nós criamos uma expectativa e fizemos uma estimativa de que a redução de um banho de 15 minutos para 5 minutos reduzirá até 3 vezes menos o gasto de água em uma residência, de 135 litros para apenas 45, um gasto muito menor, além de economizar pela metade a quantidade de energia gasta em um banho, de 3.000 watts para apenas 1.500. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Adquira já o seu Splash Time. Pessoal, parabéns pela apresentação. E caso vocês desejem, vocês têm 5 minutos para fazer alguma complementação. Então, eu acho que a gente pode seguir com a banca. Eu vou passar a palavra agora para a Vanessa. Então, Vanessa, por favor, você tem 5 minutos. Então, voltamos. Eu acredito que está o Arthur e a Maria Eduarda hoje, é isso? Que são os alunos que apresentaram esse trabalho no vídeo, que estão aqui hoje. Então, a gente fez a leitura prévia do resumo, então já chegamos aqui com algumas considerações do trabalho. Uma delas eu já consegui tirar ali no resumo. A Maria Eduarda que falou que não está conseguindo entender, é isso? Melhorou? Posso continuar? Ok? Vou continuar então, qualquer coisa eu repito depois.
Então, eu vou pedir para a mediadora passar a palavra para o Henrique, então vou tentar mudar alguma coisa aqui, daí eu volto daqui a pouco. Ok? Pode ser? Bom, então a gente vai passar agora a primeira palavra para o Henrique. Boa noite novamente, pessoal. Grato aí ao grupo pela apresentação. Eu fiz alguns comentários aqui, referente a alguns pontos que eu senti falta no relatório e que também o vídeo não complementou esses pontos. Então, foram alguns pontos que ficaram faltando. Primeiro, é a questão dos cálculos de vocês, que eu não encontrei referência. Vocês deram os valores, né, ali dos cálculos, a potência, a quantidade de água, mas não faltou apresentar como que vocês fizeram para chegar nesses resultados. Porque, por exemplo, a potência, água eu não tenho como dimensionar aqui, mas a potência, por exemplo, a gente tem chuveiros aí que, em média, eles vão consumir 7.000 watts por hora. Isso em 5 minutos, vou fazer um cálculo rápido aqui. A gente tem 7.000 watts dividido por 60 minutos. 5 minutos é aproximadamente 600 watts. E vocês falam em 1.500 watts e redução de 3.000 para 1.500. Então fica um pouco incoerente, assim. Daí como falta esse desenvolvimento, fica um pouco estranho. Outra questão também é esses dados por exemplo, falou ali no vídeo, 80% que o chuveiro é responsável por 80% do consumo da água, né? Isso também é a mesma questão, falta referenciar isso. E também uma dica que eu dou, no relatório de vocês colocaram as referências lá no final. É interessante no texto, quando vocês citam, referenciar essa referência também. E para a gente saber de onde é que foi tirado isso, né? Senti falta também de imagem. Ali no vídeo foi legal, mostrou o protótipo, né? Mas era interessante ter colocado imagem também no relatório. E um ponto também que é interessante, eu deixo para vocês pensarem um pouco, é a questão da aplicação, não só em casas, mas imagine quanto que, dá um exemplo aqui, rede hoteleira, quanto que é consumido de água por causa de chuveiro. Talvez seria um produto que seria de interesse de redes assim para até mesmo hotéis de baixo custo, no caso, né? Seria interessante também uma limitação assim, ou dar só uma ideia, né? Por exemplo, o cliente ele tem direito a 5 minutos de banho. Se ele exceder isso, ele paga uma tarifa adicional para o hotel, por exemplo. Então, eu vejo que a ideia é bem interessante, tem mais aplicações também que vocês podem explorar. E questão da metodologia também, dá para desenvolver um pouquinho mais. A princípio, são esses os meus comentários. Muito obrigada pelas considerações. Vanessa, você já conseguiu arrumar o microfone? Vamos testar agora. Melhorou? Agora ele está sem ruído, mas ele está bem baixinho. Se você conseguir aumentar um pouquinho o volume. Agora ele já está ruído, agora não tem para nada.
Falar mais um pouquinho, depois a gente melhorou. Alô, melhorou? Estão ouvindo? Já testei aqui 2 microfones. Com e sem. Tá melhor? Não sei como explicar isso para os alunos. Eu vou tentar depois entrar pelo celular, então eu estou no computador. Vou fazer essa primeira participação agora, então, e depois as demais eu tento fazer pelo celular. Talvez melhore. Eu já troquei 2 fones aqui. Não sei o que deu. Eu vou fazer então, mas qualquer coisa, todas as observações que eu vou comentar aqui, eu coloquei lá no aplicativo e acredito que os alunos vão receber também essas observações. Então, se não der para escutar muito bem agora, vai lá nas observações do aplicativo que nós, os avaliadores da banca, receberam para poder trabalhar e passar as observações. Eu escrevo tudo lá para vocês, tá? Se não der para entender muito bem. Então, eu vou falar rapidinho agora pelos 5 minutos. Eu acho o tema muito relevante, o objetivo do trabalho ficou bem claro. Eu concordo com o Henrique ali com algumas observações. O que ele não comentou ali que eu observei é que o resumo ele ficou um pouco extenso lá, então o resumo ele tem que ser um pouquinho menor no relatório. Em materiais e métodos, como o Henrique também colocou, seria interessante apresentar um pouquinho do desenvolvimento do dispositivo que vocês trabalharam e também colocar a imagem, que ele colocou a arte observada aqui também. E, principalmente, eu acredito que em resultados e discussões, o resultado obtido nesse trabalho foi a diminuição drástica do consumo de água, né, e do consumo de energia. Eu acredito que não tem como observar isso agora, até foi colocado pelo Arthur ali, que não tem como chegar numa conclusão agora, porque o dispositivo está sendo, como é que se diz, foi desenvolvido e está sendo disponibilizado para ser utilizado, então não tem como ter certeza, né, se esse resultado foi obtido. Então, eu acredito que o desenvolvimento do dispositivo foi satisfatório na crença de vocês, né? Então, eu teria que colocar aqui que o desenvolvimento foi satisfatório, mas essa questão da redução drástica do consumo, né, só vai ser observada após o uso, né? Então, eu acredito que não seria uma conclusão de vocês, assim, após o uso, isso pode essa proposta, né, que vocês querem que aconteça, né, essa diminuição do consumo, tanto de energia quanto de água. Então, isso teria que deixar um pouco mais claro, né, os resultados e a conclusão. Mas eu acho que é principalmente isso, parabéns, né, vocês tiveram ali pouco tempo para explicar tudo, então a gente sabe que em 5 minutos não dá para falar muita coisa, mas o relatório deu bem para entender, tá bom? Obrigada, então. Muito obrigada pelas considerações. O grupo quer falar alguma coisa? Então, a gente pode prosseguir com o próximo trabalho. O título é Inteligência Artificial na Classificação de Radiografias à Coluna. Ele é do Matheus Buzzi, a orientadora é Ana Madi, eles são de Curitiba, Paraná. Eu estudo no Colégio Monte dos Nossa Senhora de Lourdes do terceiro ano do ensino médio aqui de Curitiba e o título do projeto é Inteligência Artificial na Classificação de Exames de Coluna. E a proposta do projeto é utilizar o algoritmo Nearest Neighbor Classifier, que é um sistema de inteligência artificial capaz de diferenciar duas imagens. Para fazer isso,
ele precisa de uma imagem de treino e uma imagem de teste. A imagem de treino é a imagem que contém a classificação correta da imagem, e a imagem de teste é a imagem, a fotografia que o programa vai atribuir uma classificação. Para ele atribuir essa classificação, ele precisa de uma função matemática que computa a distância entre dois pontos em uma estrutura de dados, e para aplicar essa função, ele precisa primeiro dividir essas duas imagens em diversos vetores de n dimensões. Depois que ele divide essas imagens em vetores, é atribuído um valor para cada um, é somado o valor de cada vetor, de cada coluna e de cada linha da imagem. Depois o valor obtido é daí comparado com os valores obtidos das outras imagens que o programa está analisando, e os valores mais próximos são agrupados juntos. E a classificação dentre essas imagens que mais se repetir é a classificação que o programa vai dar para a imagem analisada. Então, por exemplo, o projeto ele é capaz de classificar 3 tipos de imagens. A imagem normal, a imagem era de disco, a imagem espondilocese. Essas imagens são classificadas com base em fotografia de raio-x de pacientes que realizaram um exame de radiografia. E o programa utiliza uma base de dados de 248 imagens de teste e 62 imagens de treino. Todas as imagens elas são divididas em vetores de n dimensões, é somado todos os valores e os valores mais próximos são agrupados. Então, por exemplo, se tiver 7 imagens com valores próximos e 4 dessas imagens forem classificadas como era de disco, então a imagem que tem um valor próximo a esse também vai ser classificada como era de disco pelo programa. Foi implementada 3 funções que computam a distância. Uma delas é a distância euclidiana, onde D é o número de dimensões de cada vetor, XI é um vetor da imagem de teste e YI é um vetor da imagem de treino, e essa função calcula a menor distância possível entre 2 pontos em um plano cartesiano. Então seria uma reta entre 2 pontos. A outra distância implementada foi a distância Manhattan, ou a geometria do táxi. Ela funciona de maneira parecida que a distância euclidiana, só que em vez de calcular a menor distância possível entre 2 pontos, ela calcula o comprimento de 2 linhas entre 2 pontos que formam um ângulo de 90 graus. A outra função implementada foi a distância Camber, que é uma forma ponderada da geometria do táxi, ou da distância Manhattan. Depois de testes utilizando a distância euclidiana, os resultados são demonstrados em uma matriz de confusão, onde as colunas dessa matriz são as classificações reais de cada imagem que o programa analisou, as linhas são as classificações que o programa atribuiu para cada imagem, e a diagonal principal dessa matriz são os acertos do programa. Então, é possível perceber que o programa teve mais dificuldade em diferenciar as imagens que são classificadas como U ou normal, mas o programa, rodando a partir da distância euclidiana, não apresentou dificuldade em diferenciar as imagens normais e as imagens classificadas como espondilocese. O programa no total apresentou uma taxa de acerto de 80% e um tempo de classificação de 11 segundos. Vale ressaltar que quanto maior a asa de testes do programa, maior é a precisão, e que ele levou 11 segundos para classificar 62 imagens diferentes. Então, esses são os resultados obtidos a partir da distância Manhattan. A distância Manhattan teve resultados parecidos com a da distância euclidiana, só que teve uma taxa de erro de 22%, que é pior do que a distância euclidiana, mas um tempo de classificação de apenas 9 segundos. É possível perceber também que o programa obteve mais erro ao classificar as imagens como normal do que a distância euclidiana. E essa é a matriz de confusão gerada pelo programa utilizando a distância Camber. A distância Camber foi a que teve a menor precisão, ela obteve uma taxa de erro de 25% e um tempo de classificação de 9 segundos, assim como a distância Manhattan. Mas vale ressaltar que a distância Camber, ela saiu melhor em classificar as imagens como era de disco, que foi a principal dificuldade das outras 2 funções. Então, o próximo passo da pesquisa seria implementar outros tipos de exames de radiografias na base de dados, para que o programa consiga classificar outros tipos de lesões e situações. Matheus, parabéns pela apresentação. Caso você deseje, você tem 5 minutos para fazer alguma complementação.
Consegue me ouvir? Então, eu queria só falar um pouco mais de como que o programa ele consegue diferenciar as duas imagens. Então, obviamente, o programa ele não consegue enxergar as imagens da mesma maneira que uma pessoa, então tem que fazer um tipo de formatação específica para o programa conseguir ver. E também, antes de fazer upload das imagens no computador, quer dizer, antes de fazer as imagens no programa, eu tenho que pegar e converter as imagens e deixá-las em preto e branco, porque é assim que ele vai atribuir um valor específico para cada vetor da imagem ou cada parte da imagem. Então, o programa, antes de fazer as contas matemáticas, ele atribui um valor para... Primeiro ele divide a imagem em diversas partes e atribui um valor específico. Esse valor é com base numa escala de preto e branco. É mais fácil usar essa escala de preto e branco do que uma escala normal de cores, porque uma escala normal de cores você precisa lidar com 3 números diferentes, o valor é RGB. E numa escala de cinza, né, ou uma escala de preto e branco, você só precisa usar um valor. Então, a partir desse um valor, ele realiza a diferenciação de uma imagem numa base de dados e uma imagem na base de treino. Ok, então prosseguimos com a banca. Eu vou chamar primeiramente o Henrique. Oi, é possível ir a outra avaliadora no momento? Vanessa, você conseguiu arrumar o microfone? Olá, melhorou? Agora tá bom. Ah, então tá bom. Vou desligar a câmera aqui, então deixar só o microfone. Então, parabéns aos autores do trabalho. O Matheus apresentou muito bem no vídeo, ficou muito bem explicado. O resumo também está muito bem explicado, bem entendido. Todos os itens, inclusive. Eu não tenho, assim, nenhuma observação em relação ao resumo, ficou bem direitinho. E o tema, então, também bem relevante. Eu não tenho nada, assim, negativo, né, em relação negativo no sentido de contribuições, né, em relação tanto à apresentação quanto ao resumo. Então, parabéns mesmo, um ótimo trabalho. Henrique, você pode prosseguir agora? Oi, sim. Parabéns, né, pelo trabalho. Minha avaliação segue a mesma linha da avaliação da Vanessa também. Eu ainda não consegui ler o relatório de forma detalhada, mas eu já vi aqui que está bem explicado. O tema também achei bem interessante, é algo que, na verdade, eu pelo menos a gente não é algo, como é que eu vou dizer, é algo um pouco fora do comum, né, da gente imaginar que hoje em dia essas avaliações elas são feitas por meio dos técnicos em radiografia, né, e passa pelo médico também. E eu sei que isso demora um certo tempo para sair esse resultado. Eu, por exemplo, tive que fazer um exame justamente de hérnia também, e demorou mais de uma semana para sair um laudo conclusivo. E eu penso que esse projeto aplicado poderia diminuir esses tempos, porque certamente a gente
teria que continuar tendo o parecer do médico, mas poderia, sim, direcionar, por exemplo. E seria isso, a metodologia ficou interessante também, está bem explicado. Da minha parte é isso. Matheus, você gostaria de falar alguma coisa? Então, parabéns novamente, obrigado pelas considerações da banca. Então, a gente vai para o terceiro projeto dessa noite, que se chama Análise do Comportamento de Células-Tronco Mesenquimais em Scaffolds de Quitosana e Colágeno para Regeneração de Tecido Conjuntivo. Ele é da Valentina Souza. Ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Oi, tudo bem? Meu nome é Valentina e eu sou aluna do curso técnico de Química da Fundação Liberato, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O projeto que estou apresentando é a análise do comportamento de células-tronco mesenquimais em scaffolds de quitosana contendo diferentes concentrações de colágeno para a regeneração do tecido conjuntivo. A pesquisa foi orientada pela professora Xana Andrea da Silva e co-orientada pela doutora Natasha Mauro. Úlceras por pressão são lesões provocadas por uma lesão contínua sobre a pele, ocasionando a morte tecidual local. Consideradas lesões de difícil tratamento e cicatrização, muitas vezes necessitam do auxílio de um enxerto de pele, que, entretanto, podem expor o paciente a condições agudas e ao risco de infecções bacterianas. A prevalência das úlceras de pressão ainda é elevada, sobretudo em pacientes idosos e hospitalizados, o que gera um grande impacto econômico para os hospitais e sistemas de saúde, e também para os próprios pacientes, afetando sua qualidade de vida. A utilização de terapias celulares vem surgindo como uma forma de tratamento alternativa, pois visa a reconstrução dos tecidos lesados a partir da implantação de bioestruturas capazes de mimetizar o ambiente ao qual foi implantado. Assim, são capazes de dar suporte à formação do novo tecido e estimular o desenvolvimento celular. O estudo realizou uma revisão da literatura existente sobre o assunto, através de artigos publicados em revistas médicas e obtidos através de plataformas como o Google Acadêmico, Cielo, PubMed, ResearchGate e Elsevier, bem como através de repositórios acadêmicos. Os resultados mostraram-se favoráveis à utilização dessas terapias para a regeneração do tecido conjuntivo, uma vez que scaffolds tridimensionais obtidos através da eletrofiação da quitosana, associada a diferentes concentrações de colágeno, apresentam propriedades físicas, químicas e biológicas favoráveis à adesão celular, sua proliferação e consequente regeneração do tecido lesado. Ademais, a pesquisa salientou a necessidade de uma revisão dos tratamentos de outras doenças de pele, como melanoma, e a aplicabilidade de terapias celulares no tratamento. Os próximos passos dessa pesquisa consistem na elaboração das membranas poliméricas de quitosana, associadas a diferentes concentrações de colágeno, a partir do processo de eletrofiação, e posterior análise frente a uma cultura de células tronco mesenquimais para análise de viabilidade, adesão e citotoxicidade. Parabéns pela apresentação. Caso você deseje, você tem 5 minutos para fazer as complementações. Tem que ligar a câmera, né? Tá. Então, boa noite. Eu gostaria de então explicar que o trabalho ele foi realizado no início do ano, ele deu início no começo do ano, e quando eu fiz inscrição para a feira, ele estava numa fase bem precoce das pesquisas, e então agora eu já estou numa fase um pouco mais avançada.
Então, só reforçando que as terapias celulares, elas apresentam uma terapia alternativa aos tratamentos hoje existentes, e elas apresentam são culturas celulares associadas a esses materiais, elas visam a regeneração tecidual para buscando a diferenciação das células pela influência do ambiente ao seu redor. Na verdade é isso, gostaria de agradecer a todos e é isso. Muito obrigada. Então, vamos prosseguir com a banca. Eu vou chamar agora a Vanessa. Boa noite, Valentina, novamente. Então, confesso que eu não entendia muito do assunto quando eu comecei a ler o resumo, dessa vez, né, nessa área mais de saúde, e aí fui pesquisar. Nossa, é um campo bem vasto, e eu tenho uma pergunta para a Valentina, duas, na verdade, depois se ela puder responder na sequência. Uma delas é a motivação desse trabalho, eu achei muito interessante, né, no nível de estudo dela, se ela pretende continuar nesse campo, e muito interessante essa área. Outra pergunta depois mas se ela puder falar rapidinho o que deu prosseguimento, então, nesses últimos meses aí, o que eles evoluíram. Em relação ao trabalho, o resumo está muito bem explicado. Eu que não entendia do assunto, consegui me apropriar do conhecimento aqui de uma forma bem interessante. É claro, né, que superficialmente, elas que pesquisam sabem muito mais, né, mas a gente consegue, assim, pelo resumo, entender o assunto que elas estão trabalhando. Nota-se, né, que é um trabalho, então, de pesquisa bibliográfica, né, então, é a primeira etapa, sempre, quando se vai fazer qualquer pesquisa, e ficou bem interessante. As bases que elas escolheram para fazer essa pesquisa também são vastas, então, conseguiram resumir bastante toda, né, a bibliografia sobre o tema. Eu tenho só que parabenizar, tanto no resumo quanto na apresentação, ficou muito claro para entender. É um tema muito relevante, ainda mais né, nessa questão de terapias alternativas. Então, achei muito interessante também. E parabéns. Obrigada. Queres que eu responda agora as perguntas? Eu acho que você já pode responder, então, Valentina. Acho que a Vanessa já finalizou. Ok. Na verdade, em função da pandemia, o Instituto de Pesquisa com Células-Tronco, que fica na Faculdade de Farmácia da URGS, ele não está funcionando, eles não estão com o expediente, então a pesquisa está parada. A gente já tem toda a metodologia de pesquisa, todas as práticas a gente já estruturou, mas a gente não conseguiu fazer. A gente está pensando em, assim que a gente conseguir ter uma liberação da escola, da Fundação Liberato, e também da URGS, a gente já dá continuidade às práticas. Por enquanto, é só pesquisa bibliográfica, é só revisão de artigo, mas eu reforço que é a parte mais importante do projeto, porque só assim a gente consegue delimitar o projeto e considerar todas as variáveis para ter o maior sucesso possível. E a minha motivação, eu sempre fui muito apaixonada por essa área de engenharia de biomateriais ligada à saúde, e em 2017 o meu pai, ele sofreu uma úlcera por pressão, e isso me motivou ainda mais a estudar sobre o assunto, porque eu sei que foi um processo muito trabalhoso, e estar ali no meio, estar cuidando, estar no meio das enfermeiras que relataram que era um processo extremamente fastidioso, me motivou ainda mais a pesquisar sobre o assunto. Ok, Valentino, obrigada, entendi, e desejo muito sucesso aí para vocês na pesquisa nas próximas etapas. Ok, obrigada. Prosseguimos, então, com o Henrique. Boa noite, Valentina. Parabéns pela apresentação.
Falando sobre o relatório, é um tema que é totalmente desconhecido para mim, mas ficou muito bem explicado. A parte da revisão de literatura está bem completa. Eu achei interessante também que você definiu os próximos passos para a pesquisa. Isso é bem importante também, ter essa definição. E também a apresentação foi bem apresentado, foi bem objetivo também o vídeo. E como você falou, como isso é a primeira parte, né, que é toda a fundamentação teórica para o trabalho, é bem importante também, isso que vai definir toda a base para a pesquisa, né? Então, desejo sucesso aí nas próximas etapas. Obrigada pelas considerações. Antes da gente seguir para o próximo projeto, eu gostaria de pedir que o Gustavo se apresentasse. Ele é um dos avaliadores, ele entrou agora há pouco na sala. Então, por favor, diga seu nome, onde você mora e a sua formação. Boa noite, peço desculpas aí pela correria, né? Na verdade, eu não vi o e-mail de vocês, foi tudo muito rápido, graças a uma colega de vocês que entrou em contato aí, que eu estou aqui agora, né? Estou lendo os trabalhos e eu sou de Campinas, no estado de São Paulo, né? Trabalho como professor na área de informática, hoje mais especificamente no Centro Paula Souza, né? E estou muito contente, era alguma coisa que eu sempre vi meus colegas levando projetos para a FEBIC, né? E me sinto muito honrado por estar aqui, né? Peço desculpas realmente pela correria, mas vou colocar em dia aqui e fazer uma participação digna do evento, ok? Parabéns para vocês aí. Estou vendo o nível dos projetos muito interessantes. Fico feliz de estar aqui participando. Muito obrigado. Gustavo, só para confirmar, você chegou a ver a apresentação desse último projeto? Não, mas a apresentação foi gravada, né? Eu vou fazer a minha lição de casa aqui e vou ver a apresentação e aí sigo a avaliação daí, tá ok? A partir daqui. Peço desculpas aí. Ok? Sem problemas. Então, pessoal, só relembrando que os 3 projetos que já apresentaram até agora, vocês tiveram 2 avaliações aqui, online, e posteriormente o Gustavo vai estar fazendo essa 3ª avaliação e repassando para vocês. Então, não se preocupem, está tudo sendo gravado e ninguém vai ter prejuízo nenhum. Então, agora a gente pode prosseguir com o 4º projeto da noite, e ele se chama Chaveiro Anti-Assédio. Ele é da Isadora Passos, a orientadora é a Juliana Vidal, e elas são do México. Meu nome é Isadora dos Passos, eu sou coordenada pela Juliana de Fátima Cunha Vidal. O meu projeto é o Chaveiro Anti-Assédio na categoria 3, em Engenharia e suas aplicações. Bem, o objetivo é desenvolver um dispositivo de segurança que comunique automaticamente celulares de confiança e realize um vídeo da situação de assédio uma vez que for ativado. Tal projeto se faz relevante uma vez que 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em público, de acordo com uma estimativa do IBGE. Também, de acordo com uma pesquisa publicada na plataforma Cielo pela Cláudia de Oliveira, o público-alvo são mulheres jovens, solteiras, em atividade profissional ou estudantes, e a abordagem geralmente ocorre à noite, na rua, por um agressor desconhecido, único e com intimidação através de força física.
De acordo com esses dados, então, idealizou-se o chaveiro anti-assédio, ativado através de um botão, por ser o design mais viável de acordo com a situação descrita, pois um chaveiro é facilmente camuflado, mesmo estando anexado numa parte exterior de uma bolsa ou de uma mochila, facilitando a ativação em uma situação de risco. Uma vez ativado, como já mencionado no objetivo, o chaveiro irá mandar uma mensagem de alerta para celulares de confiança, além de realizar um vídeo do evento. Para tanto, será utilizada a via de comunicação Bluetooth e um circuito com a placa Arduino em tamanho reduzido, nano, que serão programados através do Integrated Development Environment, ou ID Arduino, com a linguagem de programação C++, porque possui algumas alterações. E conectados através de um push button, um botão, também vai se fazer necessário o uso de uma placa de ensaio pequena para conectar através de jumpers a DigiSpark Atine 85, o módulo Bluetooth RS323HC05 e a câmera SP32, enquanto resistores vão alterar a diferença de potencial em partes do circuito. Bem, devido às circunstâncias do isolamento social, foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca da relevância do tema e da programação do dispositivo. Também foi planejado o presente layout do dispositivo com o uso do simulador online Tinkercad e da plataforma Canva. Sendo que os próximos passos envolvem substituir o Arduino Uno pelo Arduino Nano, para diminuir o espaço ocupado pela placa, e realizar testes por meio de simuladores online para certificar-se da funcionalidade do dispositivo, finalizando o código de programação, construindo um protótipo físico e simulando, então, situações de emergência para analisar o desempenho do dispositivo, do chaveiro, na prática. Para melhor demonstrar como funcionaria o chaveiro anti-assédio, vamos simular um evento. Bem, imagine que a fulana, depois de um dia exaustivo na universidade, pegou um ônibus e precisa caminhar 2 ou 3 quadras para chegar em casa. Bem, às 11 horas da noite, que é quando a universidade dela acaba. Porém, no meio do caminho, um violentador se aproxima. Aí a gente entra num desespero, né? A gente não sabe se a gente corre, se a gente grita fogo, se a gente tenta chutar a pessoa, mas calma, ela tem o chaveiro anti-assédio. Dentro do chaveiro, esse é o layout do protótipo do circuito. Assim que a fulana apertar o botão, o circuito vai ser ativado. Então, o módulo Bluetooth vai enviar uma mensagem de alerta aos celulares pré-cadastrados e a câmera SP32 vai começar a filmar o evento. Em poucos minutos, a mensagem enviada para o Bluetooth chega em pelo menos um dos celulares de confiança. O portador do celular pode, então, avisar a polícia. A polícia vai chegar no local onde a usuária do chaveiro anti-assédio está, prendendo o violentador. E logo, a usuária percebe que o chaveiro anti-assédio realmente funciona e aumenta a sua segurança em andar em lugares públicos. Ela se sente empoderada e confiante em exercer o seu direito de ir e vir livremente, sabendo que existe uma maneira prática e rápida de lidar com situações de violência oral, verbal ou sexual nas ruas. E esse é o chaveiro anti-assédio. Muito obrigada. Parabéns, Isadora. Caso você deseje, você tem 5 minutos. Boa noite, tá dando para me escutar? Então, meu nome é Isadora Passos, eu sou brasileira, mas atualmente no intercâmbio no México, e eu sou coordenada pela Juliana Vidal. O projeto do chaveiro anti-assédio vem sendo trabalhado desde 30 de maio desse ano, e a ideia surgiu após uma discussão no meu colégio sobre a discriminação de gênero, onde várias colegas minhas relataram casos de assédio que elas mesmas ou pessoas próximas sofreram. Eu fiquei muito incomodada com os relatos, e por isso eu procurei fazer algo para pelo menos ajudar a diminuir esses casos de assédio. E daí surgiu a ideia do chaveiro anti-assédio. Os próximos passos, como mencionados no vídeo, são promover uma simulação online do circuito, desenvolver um protótipo físico e corrigir quaisquer problemas que apareçam tanto no layout ou na programação. Ok, então vamos prosseguir com os avaliadores. Eu vou chamar primeiramente a Vanessa. Boa noite a todos.
Então, Isadora, muito interessante o seu tema, você já explicou, então, o que motivou, ficou bem claro agora na sua participação. Em relação ao resumo, que a gente já fez uma leitura prévia, eu só tenho uma pequena sugestão, que ali na sua introdução você faz toda separado, né, em tópicos, temas, justificativos, objetivos, o problema. Eu sugiro que você una e faça um texto sobre isso para dar sequência, então ali na introdução ficaria um pouquinho melhor, né, da introdução toda ficaria um texto único. Em relação aos materiais e métodos, ficou muito bem escrito, bem interessante ali como você desenvolveu o dispositivo. E eu fui fazer uma pesquisa, então, né, fui atrás de conhecer se existia já esses chaveiros no mercado, né, porque a gente tem ali aquela parte de inovação ali para fazer avaliação. Já existem alguns, mas o que eu achei interessante, e acredito que depois que você testar, até tenho curiosidade para ver essa questão, é a ideia que você teve de colocar uma câmera acoplada, né, que isso seria bem interessante, os que tem no mercado, os mais acessíveis não têm essa câmera, e aí, claro, os valores mais caros têm, mas os mais acessíveis não. Então, essa questão da câmera eu fico bem curiosa se o funcionamento vai dar certinho, mas você com certeza vai fazer funcionar, né? Então, eu elogio aí bastante a ideia e principalmente, né, a dedicação ali no projeto, e parabéns, e que tenha sucesso aí na implantação, então, desse dispositivo. Obrigada. Obrigada pelas considerações. Então, eu vou passar a palavra agora para o Gustavo. Boa noite, parabéns pelo projeto, né? Eu dei uma olhada rápida aqui. Só algumas questões com relação ao funcionamento, né? Vocês pretendem usar o ESP32 com uma câmera, né? A transmissão disso, vocês não acham que ficaria muito pesada para transmitir? Como é que vocês pensam em passar essa informação, ou se a ideia é só gravar e não dar um alerta, né? Como é que fica essa parte? Como é que vocês pensaram em trabalhar com isso? A ideia mesmo é conseguir realmente gravar a situação, porque o principal objetivo da câmera é facilitar saber quem é que fez o assédio, é facilitar essa identificação exatamente do agressor. Então, não teria necessidade de enviar para algum outro celular durante o evento, apenas de guardar a informação para posterior acesso. Não, ok, mas funcionaria também como um sinal de alerta, né, para socorro dessa vítima, né? Vocês pensaram em um sinal ou alguma coisa para conectar com alguém, com emergência, ou só a parte da filmagem mesmo? Sim, quando a vítima aperta o botão, ele não apenas liga a câmera, mas também um módulo Bluetooth, que já envia uma mensagem de alerta para celulares pré-cadastrados, que podem inclusive incluir um celular da polícia local diretamente, não apenas celulares de familiares. Por que vocês escolheram Bluetooth como comunicação? Porque no Brasil, principalmente, não existe muitos Wi-Fi disponíveis em lugares públicos, então, como através da pesquisa bibliográfica se percebeu que a maioria dos casos ocorrem em locais públicos, ou seja, nas ruas, não teria esse acesso ao Wi-Fi e, por isso, o Bluetooth seria a saída mais viável. Não, ok. A ideia realmente é bastante interessante. Eu já tinha visto um projeto desses, né, mas ele não tinha câmera mesmo, né, então achei interessante e o casamento de tudo isso, né. Vocês falaram do tamanho, vocês chegaram a pesquisar o tamanho que ficaria esse chaveiro para portá-lo? Dá para ajeitar o dispositivo de uma maneira que o tamanho seja delimitado apenas pela
placa de ensaio, a mini placa de ensaio. Se utilizar o Arduino Nano, aquele layout que apareceu no vídeo já vai diminuir bastante também, e por ser conectado através de fios, eles conseguem se dobrar e você consegue anexar na parte traseira da mini placa de ensaio, que também já diminui bastante o layout. Eu posso dar uma pesquisada rapidinho para ver quais são exatamente as dimensões de uma mini placa de ensaio, mas são bem pequenas. Não é necessário, eu só queria ver se vocês tinham pensado nesse ponto também, né? Mas perfeito, vocês pensaram, tá ótimo, não precisa pensar. Eu também, inclusive, pensei em, talvez, caso a usuária quisesse fazer isso, ela poderia também abrir meio que um compartimento e deixar só o botão de fora, porque ela só precisa ter acesso ao botão e não ao chaveiro completo, então ela pode colocar a maior parte do chaveiro, que é principalmente essa mini placa de ensaio e o Arduino, dentro da bolsa da mochila e só deixar o botão do lado de fora. Perfeito, olha, parabéns pelo projeto, eu achei bastante interessante, viu? Muito obrigada pelas considerações. Então, a gente vai para o último avaliador, que é o Henrique. Boa noite, Isadora. Primeiramente, parabéns pelo projeto, né, pela ideia. Eu anotei alguns comentários aqui, vou tentar seguir uma sequência lógica, mas peço perdão se eu misturar coisas aqui. Mas, primeiramente, eu achei interessante a relevância social desse projeto, né, porque é inegável que a gente tem uma certa cultura do assédio, né, não dá para chamar de cultura, mas hoje em dia tem muita gente que, infelizmente, ainda acha normal esse tipo de atitude. Eu achei interessante que você pensou no Arduino. O Arduino, ele é algo que está se difundindo bastante e a gente consegue fazer o que a gente quiser com o Arduino, praticamente, né, limitado pela imaginação. No seu relatório também foi interessante você incluir o código e as imagens também do protótipo, né? Não do protótipo, a simulação, que eu vi que o protótipo ainda não está montado, né? Seria um próximo passo. A apresentação também ficou muito boa, a questão visual ali que você fez as animações, né, as imagens. E um ponto, na verdade, para os próximos passos, né, até talvez vocês já pensaram, mas eu gostaria de sugerir também, questão de como o Arduino ele suporta vários módulos, tem várias entradas, talvez seria interessante agregar nesse projeto também um módulo de localização, GPS, né, para além do sinal de alerta emitir localização. Eu penso que seria interessante. E também existe a opção de não ficar limitado só no Bluetooth também. Poderia também incluir nisso algum módulo de GSM, né, para enviar mensagem por SMS, por exemplo. É possível enviar diretamente, né, não depender do celular também. Ou até mesmo como sugestão também para pensar um pouco, integração disso com o WhatsApp, por exemplo. Enviar essa mensagem. Hoje em dia, provavelmente o canal mais utilizado de comunicação é o WhatsApp, né? Então, fazer esse envio desse sinal direto por lá. Poderia integrar a câmera também. E que é interessante também, como a Vanessa pontuou ali, eu não fiz essa pesquisa, mas parece que já existe alguns dispositivos assim, né? Mas com certeza eles não são acessíveis. O interessante do Arduino é que os materiais deles são bem acessíveis também. E com certeza falta incentivo nessa parte para tornar isso mais acessível ainda para as pessoas. Outro ponto também, eu achei interessante, comecei a pensar depois desse trabalho, né?
Hoje em dia a gente tem smartwatch também, né? Tem vários dispositivos que estão aí no mercado e que eu, pelo menos, desconheço esses dispositivos sendo usados com... existirem aplicações, no caso, para esse tipo de coisa, né? O que impede de ser colocado um aplicativo, um relógio inteligente, por exemplo, que faz essa função também? Então, a gente vê que falta bastante incentivo mesmo nessa parte. Da minha parte, sim, outro ponto também, eu vi aqui na sua pesquisa que... Agora eu perdi o percentual aqui. Sim, se eu não me engano, é 80% das pessoas que têm um processo demorado de reação, né, quando sofrem um assédio. 10 pessoas se recuperam depois de alguns minutos e outros 10% não reagem, né? Isso é interessante também. Então, talvez poderia incluir na ideia também algum detector de... Isso é que eu imagino, tá? Teria que testar, mas seria interessante também um detector de batimento cardíaco, talvez. Seria algo a agregar também, porque é a primeira reação, né? O batimento cardíaco dispara na pessoa. E daí ela não precisar depender do botão ali também. Apesar de que o botão também já é um ótimo dispositivo ali, está acessível, mas eu digo esse monitoramento também, questão para as pessoas que congelarem, né? Não conseguirem reagir. Da minha parte é isso. Muito obrigada pelas considerações. Antes da gente iniciar o próximo projeto, eu queria saber se a Maria ou se a Thaís estão presentes. Então, a gente vai pular esse projeto e vai para o 6º projeto da noite e último, que é o Eco Shopping. Ele é da Bruna Miranda, da Jennifer Thiago e da Rafaela Faria. As orientadoras são Camila Lopes e Adriana Alves e são de Betim também, Minas Gerais. Olá, meu nome é Bruna Franco e eu e a Rafaela Faria e a Jennifer Chaves somos responsáveis pelo projeto EcoShopping. A gente também teve a ajuda da orientadora Camila Simões e a nossa instituição é o Colégio Santa Maria Minas, de Minas Gerais. Então, basicamente, o nosso trabalho é sobre o reaproveitamento de água e a geração de energia. O shopping foi o estabelecimento escolhido por gastar bastante água, e a gente pensou em reutilizar a água desses estabelecimentos e tratá-los por meio de um tratamento por plantas aquáticas. Isso porque, após várias pesquisas, a gente encontrou várias espécies de plantas, como água-pés, lentilhas, alface d'água, que são espécies despoluidoras, ou seja, elas filtram essa água de uma maneira natural. Então, como que funciona esse tratamento com as plantas? Basicamente, toda a água suja do shopping vai passar por encanamento, chegando a 2 tanques antes de chegar às plantas. Esses 2 tanques são responsáveis pela retirada de sujeiras sólidas e graxas e óleos que as plantas não filtrariam. Então, essa foi a parte do reaproveitamento de água. Em relação à geração de energia, o nosso grupo pensou em utilizar a energia solar. Para isso, seria implantado placas solares nos tetos dos shoppings, para que essa energia se transformasse em energia elétrica e assim distribuída também por todo o shopping. Então, após passar por esses 2 tanques, onde as impurezas mais grossas seriam retiradas, elas passariam agora pelo tanque maior, que seria o das plantas, onde essas diversas espécies seriam responsáveis por despoluir essa água, que depois desse processo passaria por um outro tanque, onde iria distribuir toda essa água de novo para o shopping.
Para realizar o nosso trabalho, pesquisamos muito em diversos artigos na internet. Além disso, fomos em busca de profissionais da área que o nosso trabalho se relaciona e realizamos entrevistas com algumas pessoas que podem estar mais informados no assunto. Fora isso, a nossa própria escola nos ajudou a nos dar um norte sobre o projeto, com questões com as 5 perguntas essenciais para começar um projeto, que é o que, o porquê, como, quem e para quê. Por fim, por conta da situação da pandemia que a gente se encontra, os materiais para o protótipo foram todos virtuais, tanto para a montagem quanto para a comunicação entre os membros do grupo. Algo que ajudou bastante na nossa organização e no planejamento do trabalho sobre todos os passos e todo o processo do que tinha que ter sido feito foi o diário de bordo, a gente personalizou ele, e nele basicamente tem todas as datas de todas as reuniões que a gente fez com os orientadores e tudo que a gente foi fazendo, as trocas de ideias, as dúvidas e tudo que tinha que ser feito para o trabalho ficar pronto. E basicamente é isso. Por fim, é importante ressaltar que o EcoShopping surgiu com uma ideia principal: economizar água e revolucionar as concepções a respeito das possíveis formas de tratamento hídrico. O plano é implantar um sistema movido a energia solar de tratamento por meio de plantas da água utilizada em shopping centers e seu reaproveitamento para fins não potáveis. Portanto, entende-se que esse projeto é um exemplo de empreendedorismo social que tem por objetivo diminuir o desperdício e preservar os recursos hídricos. Deste modo, essa proposta é um passo essencial para mobilizar e conscientizar outras empresas a terem esse mesmo pensamento ecológico. Afinal, mesmo que ainda não tenhamos resultados efetivos, a perspectiva é de que haja essa diminuição do desperdício de água e energia, além de que também seja possível aproveitar o máximo de água tratada, trazendo assim lucro e diversos benefícios ao shopping. Parabéns pela apresentação, meninas. Caso vocês desejem, vocês têm 5 minutos para fazer as complementações. Ok, então vamos dar início à banca. Eu vou chamar agora o Gustavo. Ok, boa noite, né? Parabéns pela ideia e pelo projeto aí. Aqui em Campinas nós já temos um shopping que faz esse aproveitamento, tá? O sistema dele não é por plantas, mas por bilhonamento. Ele tem um sistema que se chama Parque Dom Pedro, inclusive. Acho que como fonte é legal até vocês darem uma olhadinha, né? Uma coisa que eu não entendi, vocês fazem 2 propostas, é isso? A proposta de limpeza da água, né, de reuso, de reaproveitamento da água e de captação de energia. É essa a ideia, ou a captação de energia é para ajudar a reutilização da água? Essa é uma questão, né? Uma outra questão é com relação à pesquisa de vocês, a pesquisa bibliográfica, aonde vocês foram buscar o uso das plantas, né, que vocês estão propondo? Existe algum projeto concreto disso? Como é que foi essa fase da pesquisa aí? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Essa parte da energia solar seria mesmo para contribuir na hora de distribuir a água que a gente vai reutilizar. E na hora da gente pesquisar sobre o uso de plantas, foi mesmo para ter uma inovação, porque a gente viu que já existia
E essa proposta a gente achou bem legal, né, por ser diferente, e esse uso de plantas a gente pesquisou e viu que seria efetivo, mas a gente não achou nenhum lugar que utilizasse para ter comprovação. Entendi. Então, o uso da energia aí seria para ajudar a circular essa água, é essa a ideia. Isso mesmo. Ok, então, para mim as perguntas já são suficientes. Né? Passo a palavra aí para o próximo analisador, tá? Muito obrigada pelas considerações. Então, eu vou passar a palavra para o Henrique. Boa noite ao grupo, parabéns pelo projeto. Fiz algumas considerações aqui. Esse projeto ele visa sustentabilidade, né? Aplicada em shopping, através da filtragem natural de água e da geração de energia por meio solar, né? Eu acho interessante essa ideia, até porque hoje em dia, como está crescendo essa questão da sustentabilidade, principalmente nas empresas, isso é algo que, de certa forma, também vira uma estratégia de marketing. Então, ao meu ver, além da parte da sustentabilidade, que é a principal, claro, mas também a empresa ela também consegue redução de custos com isso, né? Gerando energia através do sol e até mesmo essa filtragem da água, que ela sendo de maneira natural, a empresa não vai precisar aplicar químicos ali, por exemplo. E tem esse ponto também, né, que ajuda na natureza, você fazendo essa filtragem natural, você não precisa adicionar químicos que de certa forma prejudicam a água, né? Alguns pontos que eu senti falta no relatório, que a apresentação ela chegou a esclarecer também, mas vocês poderiam ter desenvolvido um pouquinho mais o relatório. Ficou um pouco faltando detalhes. Questão da metodologia também, vocês explicaram como que ajudou vocês a chegarem nos resultados, né, e tudo mais, mas eu senti falta do detalhamento do funcionamento. A ideia ficou bem abstrata do ponto de vista de relatório. Também eu acho que seria pertinente, nada complexo também, mas algo mais básico ali, esboçar alguns cálculos no relatório também, parte a gente consegue, por exemplo, uma área média disponível para aplicação em shopping de placa solar. Isso é fácil de mencionar também o retorno para o shopping disso aí e o quanto querer economizar. Mas só um exemplo, né? E questão do texto também melhorar um pouquinho mais não só o detalhamento, mas também como é que se fala? Tem algumas partes que o texto está superficial demais, assim, também. Talvez poderia melhorar essa parte mesmo. Da minha parte, seria esses comentários. Obrigada pelas considerações, Henrique. Então, a gente vai finalizar a banca de hoje com a Vanessa. Boa noite, então, meninas. A Bruna, a Jennifer e a Rafaela. Parabéns aí pela escolha do tema. Cada vez mais eu acho que o caminho é esse, né? Reaproveitamento da água e demais tecnologias aí que nos ajudem a melhorar tudo que a gente puder contribuir, né, para o nosso meio ambiente. Enfim, como o Henrique comentou, eu acredito que teria que dar uma boa melhorada ali no relatório,
Vocês na apresentação deu para entender algumas coisas, e daí lá no relatório acrescentar, talvez, porque num primeiro momento a questão do tema do trabalho fica um pouco confuso, né? Como o Gustavo comentou também ali, né? Então, qual que é o tema? É a placa, o reaproveitamento de água. Vocês fizeram uma explicação, agora eu entendi. Então, acredito que seria, né, reaproveitamento da água e a purificação dela com plantas. Né? Se eu estiver errada, por favor, me corrijam depois. E eu acredito também que um pouco de dificuldade que vocês tiveram, e por isso que talvez o relatório, ele não teve, assim, muito aprofundamento, ela ficou tudo mais teórico, né, foi busca mais bibliográfica também para como que se faz esse aproveitamento, quais são as plantas, enfim, e por isso que acredito que não tem alguns cálculos lá, mas eu sugiro, então, que vocês, se puderem, né, se tem a ideia de continuar, então, as contribuições aqui dadas hoje é para melhorar bastante a pesquisa de vocês. Então, o relatório, ele precisa ali ter um pouco mais de concordância, né, as frases, algumas ficaram um pouco soltas ali, algum aprofundamento em alguns pontos, para deixar um pouco mais claro a ideia. Então, essa revisão do relatório, eu acredito que se vocês puderem fazer, vai ficar bem mais completo. Casar, então, ali o objetivo com as conclusões, depois, se não nesse momento, né, depois que vocês forem dar continuidade no trabalho. Mas, enfim, a apresentação ficou boa, tá? Deu para entender pela apresentação o objetivo de vocês. Voltando a parabenizar o grupo, então, pela ideia. E é isso. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Bom, então, finalizamos os projetos de hoje. Gostaria de agradecer novamente à banca avaliadora, a Vanessa, ao Gustavo e ao Henrique por todas as considerações feitas. E também gostaria de parabenizar a todos os alunos pelos projetos, desejar boa sorte, sucesso nas próximas etapas, pedir desculpa por qualquer eventual erro que a gente teve aí durante a reunião. A gente está se adaptando, é a primeira vez que a FEBIC está sendo online, então está sendo um desafio para todo mundo. Então, muito obrigada a todos em nome da FEBIC. Gostaria de convidar também vocês para a programação que a gente vai ter nessa semana. Ela está disponível no site da FEBIC e no canal do YouTube, se não me engano, quarta-feira e sexta a gente vai ter... não sei se são palestras ou mesas redondas, mas entrem lá, dão uma conferida. E aí, sexta e sábado, não, acho que é sexta e sábado, gente, perdoa. Deixa eu confirmar que sexta e sábado são as cerimônias de premiação. Então, fica aí o convite para todo mundo vir assistir. E é isso aí. Alguém gostaria de finalizar, fazer alguma fala? Então, mais uma vez, obrigada pela presença e tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau.